Por que algumas pessoas só percebem o cansaço depois que elas já passaram do limite? São pessoas que resolvem, organizam, sustentam o ambiente, mas ela não se dá conta de que todo o peso está nas costas dela. São pessoas que, quando vistas de fora, parecem confiantes, estáveis, fortes. Mas existe algo nessas pessoas que ninguém vê. São pessoas que vão empurrando pequenos sinais internos para depois ir guardando dentro dela. Um cansaço leve aqui, um incômodo sutil ali, uma relação que já não faz mais sentido, mas ela continua sustentando. E aí, limites pequenos nunca viram prioridade para essa pessoa. Eu sou Everton Araújo, analista corporal certificado pelo Corpo Explica e também facilitador em constelações familiares. Pessoas que têm essa característica que eu disse para vocês, com o tempo as mudanças começam a acontecer, tanto no corpo dela quanto no humor. A pessoa acorda cansada mesmo tendo dormido uma noite toda, ela fica um pouco mais irritada, o pavio fica mais curto. E aí, de tanto acumular, o que muitas coisas eram simples começam a ficar literalmente muito pesadas. Chegando no final do dia, não é só um cansaço físico, é um cansaço que por muitas vezes é mais mental do que no próprio corpo. E aos poucos isso vai se tornando um gigante peso interno. Esse padrão aparece muito em pessoas que têm a predominância de um traço de caractere chamado traço masoquista. Primeiro essas pessoas suportam, depois elas toleram. E somente num terceiro momento que ela vai perceber que os limites foram passados. São pessoas que sentem o cansaço, mas elas seguem. Sente um desconforto, mas se adapta. Numa determinada situação, acredita que não vai aguentar, mas ainda assim faz um esforço e ela aguenta. Mesmo muitas vezes invertendo a prioridade, não querendo suportar ou não querendo tolerar, mas essa pessoa acaba fazendo isso por uma dependência emocional. Existe uma característica muito comum em pessoas com esse tipo de traço, que é ela dar demais e recebe de menos. E o que normalmente essas pessoas dão? Tempo, energia, atenção, presença. E fazem isso porque a principal necessidade emocional desse tipo de traço é manter o vínculo e a estabilidade das relações, ainda que custe muito caro. Manter tudo funcionando parece ser mais importante do que se priorizar. O problema é que nesse processo elas acabam sempre se deixando para depois. E o erro mais comum em pessoas que têm esse tipo de traço é achar que somente com força de vontade ela vai conseguir mudar. É uma pessoa que pensa que precisa ser mais forte, mais resiliente, aguentar mais um pouco, ser menos sensível com ela mesma. E com isso ela vai ficando cada vez mais endurecida. Só que esse cansaço não vem da falta de força. Ele vem do excesso de tolerância, que é um grande recurso desse traço. É um traço que sabe suportar muito bem as coisas, mas ele precisa colocar limites. Quanto mais você suporta em silêncio, mais o seu corpo aprende que só será ouvido no extremo. E é nesse extremo que a ambição da pessoa que tem traço masoquista alto fica travada. Ela inclina muito fortemente para a dependência emocional. Ela passa a fazer pelo outro, pelo ambiente, invertendo as suas prioridades, deixando de lado para atender a outra pessoa ou às outras pessoas. E aqui entra uma grande dor da pessoa que tem predominância no traço masoquista. A pessoa passa a se sentir necessária somente quando ela está servindo, atendendo ou sustentando o outro. O caminho aqui não é se importar ou virar alguém diferente, até porque um dos grandes recursos do traço masoquista é saber sustentar e tolerar as coisas. São pessoas que, quando estão no recurso, estão extremamente resistentes. O que você precisa aprender aqui é colocar alguns limites, não deixar que ultrapassem esse limite que você mesma ou você mesmo pode e deve colocar nas suas relações. E fazer a seguinte pergunta: isso é uma necessidade minha, real, ou estou somente sustentando o outro mais uma vez? Se você sente que no final do dia, sente que está estafada, mas não é um cansaço somente físico, é um cansaço mental de ter que sustentar as coisas, talvez o problema não seja o excesso de tarefas, e sim a falta de limites. Agora me conta aqui embaixo nos comentários. Você percebe esse cansaço cedo ou somente quando já está demais? E não vá embora sem curtir esse vídeo e se inscrever em meu canal. Até o próximo encontro. Valeu!